Olá, Kátia. Pode fazer a sua autodescrição. Olá, eu sou Kátia Alves, tradutora e intérprete de Libras. Estou usando uma blusa preta com o símbolo da acessibilidade em Libras. Sou uma mulher gordinha, branca, cabelo preso. Agora vou eu fazer. Eu sou Álvaro Assad, eu sou um homem branco, magro, de nariz bem grande, cabelos brancos. Estou usando uma camisa verde com a marca do grupo de teatro Etc. e Tal, que tem uma logo em formato de digital. O meu sinal em Libras é esse, um dedo sobre o olho para mostrar o tamanho do olho. Vamos convidar agora o nosso especialista em gestualidade, em mímica, e meu amigo Gidu Saldanha. Olá, eu sou Gidu Saldanha, sou um homem negro, meu cabelo é crespo, tenho traços levemente indígenas também, e sou artista dentro do mundo da arte. Eu sou mímico, em primeiro lugar, e trabalho com teatro. Eu também sou poeta, sou escritor, e sou uma pessoa basicamente feliz. Gidu, maravilhoso. Você consegue, na autodescrição, já passar o seu currículo. Eu só aprendo, eu adoro isso. Gidu, muito feliz de estar contigo aqui, né? De estar Obrigado pelo com a convite. presença da Kátia também. Gidu, você foi agraciado com esse edital, Cultura Presente nas Redes 2, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu também. E agora você me convidou e, coincidentemente, o meu projeto era convidar você para falar Fantástico. sobre comicidade física, né? Olhares da direção. Olha que interessante, a gente vai conversar como diretores também. Mas antes vou pedir para você se apresentar, né? Agora não é uma autodescrição, é dizer aquele garotinho que veio lá de Curitiba, se é que é Curitiba. Manda ver, conta para gente. Vou me apresentar de forma poética. Então, é porque quando você falou aquele garotinho de Curitiba, você mexeu no gatilho. Eu fui lá e lembrei, né, quando eu era assim criança, eu queria ser astronauta. E meu pai dizia para mim que se eu me dedicasse ao teatro, de alguma forma eu seria um astronauta. Então, eu me dediquei ao teatro, me dediquei à literatura e passei ao longo da vida fazendo arte. Comecei fazendo teatro na igreja, na escola, e depois eu me tornei mímico quando fazia faculdade de teatro e viajei pelo Brasil, do Oiapoque ao Chuí, num total de 2 shows, um no Oiapoque e outro no Chuí. Lembrei dessa piadinha. E viajei pelo Brasil fazendo shows de mímica. E depois disso eu aprofundei meus conhecimentos de literatura, de teatro. Fui morar no Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro com 27 anos. E no Rio de Janeiro eu cresci bastante, tanto como ser humano, quanto artista, e fui seguindo minha jornada, né? Essa é a minha estrada. Didu, você foi seguindo a jornada, você fez um trabalho com escola, conta para gente, você chegou a fazer cursos, porque há uma, eu não diria confusão, né? Eu diria uma curiosidade com aqueles que acabam trabalhando com arte, que muitas vezes confundem com talento natural. Mas há
muita busca, muito estudo, e você, com essa questão de estudos, você se embrenhou nas artes plásticas, se embrenhou na literatura, se embrenhou na parte física. Então, conta para a gente um pouco da sua história de estudante, eu vou dizer assim, que aí seria legal. Você, como estudante, me fala aí um pouco. Eu sou um eterno estudante, né? Sou um cara obcecado pelo estudo, pela leitura, mas eu tenho TDAH, né? Que é um déficit de atenção. Então, tudo, para mim, vem de muito esforço mesmo. Como é que você descobriu isso? Oi? Como você descobriu isso? Pelos sintomas, né? A dificuldade de reter, né? A dificuldade de retenção e alguns diagnósticos assim também ao longo dos divãs aí que eu fui enfrentando na vida, né? Mas tenho também uma leve dislexia e às vezes eu travo, mas enfim, é assim, quando eu percebi que eu tinha muita dificuldade de me concentrar, eu comecei a lutar contra isso estudando, né? Estudando muito, lendo muito. E eu lembro que quando eu fui ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu não conseguia entender. E eu fiquei assim, mais ou menos uns... Eu tinha 16 anos, não, tinha 16 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu fiquei assim mais de 40 dias para ler as primeiras 50 páginas do livro. Eu lia, voltava, mudava os horários e chegou uma hora que eu me conectei. Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu coloquei plástico no livro e entrei numa tina de água fria, isso lá em Curitiba, porque eu não conseguia me concentrar. E aí eu sinto que eu me conectei com esse livro. E aí eu descobri uma coisa assim, para eu me dedicar a alguma coisa, eu tenho que me conectar. Justamente assim, eu não sou aquele cara que se eu pegar qualquer coisa na mão, eu entendo. Eu preciso me conectar com aquilo. Então, o livro Crime e Castigo, eu queria muito ler, e eu lembro que eu vi um filme do Pasolini chamado Mama Roma, que eu também me conectei com esse filme. Então, algumas coisas eu me conectava. Então, eu fui encontrando o meu método de absorver conhecimento. No teatro, eu tinha muita dificuldade, no teatro falado, de memorizar textos. Eu tinha que, assim, passar dias estudando um texto. Quando eu encontrei a mímica, que foi na faculdade de teatro, eu me conectei com a mímica e, em questão de semanas, eu me tornei um mímico razoável. Fui aluno do Everton Ferri, que é esse cara incrível que escreveu esse livro aqui. Depois vamos falar sobre ele. E a mímica, eu sinto que a mímica me conectou, porque ela exigiu de mim uma aptidão, digamos assim, corporal, que era uma coisa que eu tinha uma linguagem corporal muito rica. E também me conectei com a mímica, de duas formas. Primeiro, pelo fato de eu ter uma aptidão para a mímica. E segundo, pela filosofia da arte da mímica, que eu absorvi vendo palestras em vídeo do Marcel Marceau. Então, eu me conectei com a mímica e, quando eu me conectei com a mímica, aí eu comecei a estudar muito essa arte, primeiro como autodidata, porque eu só fui encontrar o Everton um pouco depois, quando eu já tinha paixão pela mímica, e o Everton, ele como meu mestre, ele me ensinou o básico da mímica clássica, e depois eu comecei a fazer cursos avulsos, assim, conforme eu viajava de uma cidade para outra, às vezes eu encontrava um mímico mais experiente, aí eu trocava muita figurinha, e o primeiro mímico com quem eu troquei uma figurinha mesmo, assim, foi o Josué Soares, em 88. A gente conversou muito sobre o processo de autoestudo
na mímica. E depois, claro, eu fui estudar com o Luiz de Lima, que foi onde eu conheci você, que é o decano da mímica no Brasil, né? Um maior mestre, assim, que já faleceu, ao lado de Ricardo Bandeira, eram os mímicos da geração 50, né? 50, 60 tal. E eu estudei com o Luiz de Lima também. Depois eu fiz curso, fui fazendo cursos livres. Fiz uma vivência com a Nola Rai, fiz uma vivência com o Miquéias Paz. Eu fui fazendo vivência com vários outros mímicos também, e com você, é claro. Eu considero você um dos meus mestres. Não, aí parou. Aí a gente tem que parar. Na verdade, que o Jiddu fala que não é que você me tenha sido meu mestre, como mestre. Foi meu diretor, mas como diretor você foi um grande mestre. Eu agora uso a frase do Jiddu para eu falar a frase dele. Eu considero o Jiddu como um mestre meu, só que ele é amigo, né? Amigo e mestre, o que não impede. O que acontece é eu trabalho com teatro há 30 anos e dentro da minha trajetória a mímica surge antes do teatro, porque eu gostava muito da gestualidade, do break. Na época que break, se você vê, né, que é o mundo. Após uma pandemia, teremos o break na Olimpíada, né, Jiddu Saldanha? Que loucura! E eu, quando assisti o Jiddu apresentando mímica, eu já tinha visto mímicos como, vamos lá, o Marceau, mas não ao vivo, né? Eu tinha visto o nosso grande mestre que se apresentava na televisão. Lembra? Direto de Joinville, hoje radicado em Paris, né? E é Joinville, não é? O Juarez Machado, ele é de Joinville. Joinville, é. O Juarez Machado diz que tem duas... Ele tinha um quadro no Fantástico, né? Sim, ele tinha um quadro fantástico que eu consegui, inclusive, assistir alguns, porque o streaming da Rede Globo, eles disponibilizaram alguns vídeos dele fazendo. Ele traz o chroma key, né? Fazia desenhos, e geralmente com bicicletas de janelas, né? Então eu assistia naquele momento. Mas eu tive de encontro com o Jiddu realmente na época do Luiz de Lima, e eu pude assistir espetáculo de mímica. E, Jiddu, você falou de diretor, eu acho que é um pouco sobre isso. Assim, eu tive a oportunidade de levar para o espetáculo Por Detrás do Silêncio, quando a gente fez no Teatro da Rio Arte, colocando 2 números que a gente trabalhou junto, se não me engano, eram 2, que era O Dentista, uma versão de pantomima clássica, e A Espera, que era um número onde tínhamos uma pessoa escrevendo e um pássaro numa gaiola. Naquele momento que a gente cria aquilo, eu começo a desenvolver um olhar de direção, humor e a poesia dentro dos espetáculos. Isso. Eu acho que seria assim, uma das minhas primeiras experiências como diretor, né? De entender que era possível fazer a mímica sem ter a necessidade do clássico pantomimo, né? A luva branca ou a maquiagem branca era uma coisa que me instigava, essa possibilidade. Eu queria que você falasse dos seus trabalhos como diretor, o que te levou a ir dirigir espetáculos e aonde você sente que você mistura a mímica, as artes plásticas e a literatura nos seus espetáculos. Então, mas antes eu quero fazer um comentário, que é o seguinte, uma coisa que eu reparei, não na época, mas agora, pensando assim, né, voltando no tempo, é que quando a gente trabalhava juntos, eu e você, eu percebia que você tinha uma visão da mímica, você conseguia
enxergar o mundo invisível de uma forma milimétrica. E eu sentia a mímica. Eu tinha uma coisa mais do sentimento, e esse sentimento é que me conduzia. E eu percebia que você tinha uma coisa do olhar, então você enxergava a coisa em perspectiva, em profundidade, Olha que legal. na geometria, né, do espaço. Por isso que eu considero você um mestre, porque esse era um olhar que eu não tinha, percebe? Eu desenvolvi Interessante esse isso. olhar na minha vivência com você. Interessante isso, Gidu, porque tem duas formas, né, da gente se deslocar num palco. Ou a gente se desloca no palco, ou a gente faz o palco se deslocar debaixo da gente. Sim. Que é o que você fazia. E aquilo me impressionava muito, que é girar a mão e ter um prato. Girar a mão e agora é uma bola. Andar no espaço e ser um chão que se desloca. Em cima de uma motocicleta, em cima de um carro. Ao mesmo tempo girava e estava fritando um ovo. Essa mudança e esse olhar mímico é o que me impressionou. E aí você comenta desse olhar da geometria. Isso é o que sempre me interessou. Era ver a possibilidade do invisível no que era visível. Exatamente. Isso sempre me deixou muito motivado, né? Mas é bacana você falar isso da geometria, porque foi a única matéria na minha vida que eu consegui gabaritar, foi geometria descritiva. Fantástico, fantástico. É a única, Gidu, a única. Eu, quando eu comecei assim a dirigir espetáculos, né? E porque as pessoas me procuravam, elas tinham uma expectativa, né, de acrescentar a mímica no trabalho delas, e elas me procuravam. E eu lembro que eu evocava muito você, assim, muito o seu olhar. Eu sempre dizia, pô, mas o Álvaro faria desse jeito, não que você fizesse daquele jeito, mas assim, eu precisava ter uma base de movimento para poder buscar uma ação física e sair do meu mundo muito introspectivo. Então, para mim, dirigir foi muito legal, porque a mímica cresceu, a minha mímica, ela se transformou no meu corpo através do corpo de outras pessoas. Porque na relação de dirigir o ator ou a atriz, ou até mesmo criança, trabalhei muito com criança, né? Então, assim, eu podia ver através da criatividade daquele artista, daquele corpo que se apresentava para mim, né? Eu podia, através daquele corpo, construir uma corporalidade minha que foi crescendo também durante o processo da minha carreira. Porque durante os anos 90 até mais ou menos a metade do ano, até 2010, mais ou menos, eu atuava muito como mímico. Então, a minha mímica foi beber muito nessa fonte do trabalho e direção. Agora, tem uma coisa curiosa, né, que eu gostava muito também de produzir pensamentos sobre mímica, de construir pensares, por exemplo, se você e aí entra a questão das artes visuais, né? A pintura, que é uma coisa que eu também trago junto comigo, assim, como expressão artística, que era, por exemplo, fazer uma transição de um personagem para o outro. Nisso eu era bom. Essa era a minha força dramática, na dramaturgia da mímica, era como fazer essas transições de um personagem para outro de uma maneira que fosse poética. Quer dizer, o público poderia perceber essa nuance, essa diferença de 2, 3, até 5 personagens ou mais no mesmo corpo, mas as transições teriam que ser construções poéticas. Então, por exemplo, quando eu fui para a pintura, quando eu me aprofundei na poesia, eu tinha como objetivo sempre a arte da mímica, né? Que eu queria encontrar essa essência, queria encontrar esse olhar
E era isso que eu transmitia para os atores e atrizes com quem eu trabalhava. E como é que é isso de trabalhar com esse, eu vou chamar de estigma? Como é que eu acho essa palavra bonita? De ser um mímico e trabalhar com alguém que é de teatro, né? Quer dizer, porque os atores que são parlapatícios, daqueles que falam, né? Eles têm uma questão com a não palavra. Há um medo, às vezes, de achar que tem que se expressar de forma exagerada, e nem sempre é necessário. Como você faz no seu processo de criação de espetáculo? A problemática da mímica é justamente encontrar um equilíbrio entre o travamento, né, e o excesso. Encontrar esse caminho do meio é um grande desafio. O Mayakovsky tem um poema que eu acho fantástico, que ele fala assim: poesia é como a lavra do rádium. São milhões de toneladas para se tirar uma centelha. Então, quando você vai trabalhar com o ator e trazer ele para o pensamento mímico, para o olhar gestual, para o olhar corporal, é uma tarefa que, às vezes, pode ser muito rápida. Por exemplo, quando eu fui trabalhar com Eduardo Almeida, né? Foi fantástico, assim. Na hora que eu estalei o dedo, ele percebeu, ele foi um turbilhão. E no O Eduardo caso Almeida dele, foi que espetáculo? ele fez comigo uma temporada do Por Detrás do Silêncio como meu convidado. E eu treinei ele para fazer o dentista. E também fiz alguns solos com ele, preparei ele para fazer alguns solos também. E ele tinha uma coisa com o corpo fantástica, assim, o corpo dele era um corpo que se jogava no abismo. Então, eu tinha que pegar ele e trazer ele para um universo de um equilíbrio, de uma economia maior, né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhei com a Carol Schettini, eu já percebi na Carol, no solo dela, Residência no Redemoinho, eu percebi que o corpo dela é um corpo profundamente desenhador, né, do espaço. Até me lembra um pouco você, na tua linguagem. De uma outra maneira, porque ela tem um corpo feminino, com uma outra conexão energética, digamos assim. Então, eu percebia nela um potencial muito grande de deslocamento e fisicalização da personagem, mas por um caminho que era necessário ter muita delicadeza com ela, na hora de conversar, na hora de propor, né? Porque ela é uma atriz que pensa antes de fazer. E já o Rafael Mannheimer, por exemplo, no Van Gogh, ele é um ator detalhista, ele é do microgesto. Para ele, o piscar, o mexer o dedo, né? A quantidade de passadas que ele tem que dar antes de dar um texto, por exemplo. Então, assim, eu citei como exemplo 3 grandes artistas com quem eu trabalhei, onde eu pude perceber que a minha mímica se inscrevia no trabalho deles, mas sempre no sentido de ou colocar mais informação para um ou tirar um excesso do outro, né? Até você chegar a um equilíbrio. E também some-se a isso aí fracassos, né? Com trabalhos que não deram certo, porque você, por exemplo, fazer um trabalho coletivo de mímica, afinar um elenco de mímica não é fácil, né? Um elenco para mímica. A gente viveu isso quando a gente fez o Pierrot que vem de longe, né? Com o Luiz de Lima. A dificuldade de juntar todos aqueles potenciais corporais para criar partituras coletivas era um trabalho, não era fácil, né, para o Luiz de Lima. Mas depois eu lembro que a gente, lá pelos anos, o quê?
por volta de 93, eu acho, 94, mas eu acho que não foi junto com você que eu vi esse grupo. Eu vi um grupo britânico. Você assistiu Os Três Mosqueteiros. Exatamente, Os Três Mosqueteiros. Eu assisti. E eu fiquei assim impressionado com a harmonia, né? Porque até então eu não tinha visto coletivos de mímica. Nós éramos muito sozinhos naquela época. Eu lembro que a minha psicologia, né, de ator era muito solitária, porque eu queria ser o Marcel Marceau, né? Eu queria ser assim tipo uma mistura de Marcel Marceau com Charlie Chaplin e Mazzaropi com com esse shape que eu tenho, com esse corpo que eu tenho, né? Essa era a minha grande fantasia na arte da mímica. Mas depois a gente vai vendo que não é por aí também, né? Você tem as referências, mas você tem que encontrar mesmo a tua essência, né? Mas encontrar grupo, eu digo assim, você conseguir ficar em grupo, nem sempre é buscando, né? Eu acho que acontece, né? Ninguém É casa verdade. buscando, né? A pessoa casa, mas ela não vai. A questão dos grupos é porque, num determinado momento, você se vê em grupo. Sim. E aí, quando você se vê em grupo novamente, você começa a desconfiar que você está num grupo, até a hora que você organiza isso. Eu acho que a sua forma de trajetória ela vem também de um formato de saber se organizar, porque é cansativo ter que organizar o Sim. coletivo, né? Eu não sei porquê, mas quando eu me vi em grupo foi realmente uma situação assim, o etc e tal não foi um pensamento, foi um trabalho e a gente foi fazendo e eu não imaginava que poderia continuar ou não, né? Em algum momento deu um clique, né? Você percebeu que havia esse coletivo, mas não foi uma coisa assim Mas muito. Vamos. A coisa foi fluindo. exatamente, Gidu, em momento algum eu tive aquele desejo de que, como as pessoas que saem de escola de teatro muitas vezes têm, vamos montar um grupo, né? Muitas vezes é a demanda de um desejo comum a vários, né? Você tem um desejo de montar um trabalho, ou você tem um desejo de pesquisar determinadas coisas, ou porque querem falar de um determinado tema em comum, ou porque tem um estilo que é comum, seja de formas animadas, seja com mímica, seja com o teatro britânico, sei lá, né? Depende como é que você vai trabalhar. Mas a primeira vez que eu me vi diante de uma direção que não fosse o etc e tal, a primeira vez foi com você. Isso. Depois eu comecei a. E aí a primeira vez foi com você, porque tivemos que organizar o roteiro, organizar a iluminação, organizar determinadas situações que gerassem do início ao fim. Mas dentro do etc e tal, foi um acaso, assim, porque eu atuava e tinha que dirigir e tinha que produzir. Nunca pensei e nunca pensamos em chamar alguém. Somente as coisas aconteciam. Quando eu fui convidado pela primeira vez para dirigir um espetáculo, aí eu visualizei que eu era um diretor, sabe? Porque as pessoas falam, você é produtor? Eu digo, olha, eu produzo o meu trabalho, então eu sou um gestor do meu trabalho. Eu acho que um produtor teria que, se eu tivesse que produzir você, preparar um trabalho, preparar um portfólio, buscar uma área de mercado para o seu espetáculo, preparar uma temporada, uma estratégia de marketing para isso. Isso seria um produtor. Eu sou gestor. Quando eu fui convidado
ali em 2000... Não, acerta, Álvaro. 2007. Acertei. Quando eu fui convidado em 2007, 2008, para montar o espetáculo A Noite dos Palhaços Mudos, com a Companhia La Mínima, eles viam nos trabalhos uma direção que lhes interessava. E aí eu fui fazer um trabalho ali que o que me interessava era a possibilidade de criar um trabalho com precisão no mundo do palhaço. Porque eu, Sim. por mais que a gente trabalhasse com comicidade, Gidu, eu não tinha esse universo do palhaço. Não tinha, não era um lugar para mim. Né? E já fui chamado de palhaço, sem ser pejorativamente também, mas assim, de palhaço, de comicidade. E aí de começar a pensar como criar um trabalho onde eu não estou em cena. O olhar é diferente. É diferente. Como é para você fazer um espetáculo de comicidade e um espetáculo que não tenha necessidade da comicidade? Eu lembro que eu dirigi uma garota aqui em Cabo Frio chamada Sara Fortes. Eu fiz uma cena com ela chamada Lorelice Vai ao Baile. E foi uma das coisas mais assim. Na verdade, foi também o único trabalho meu assim que viralizou mesmo na internet, né? E essa menina, ela é muito interessante porque ela entendeu bem a proposta. Esse roteiro não foi escrito por mim, foi escrito por um outro cara chamado Harley, daqui de Cabo Frio também. E quando eu coloquei esse trabalho no corpo da Sara, foi ali que eu enxerguei o meu potencial como diretor corporal mesmo. E é isso que você falou, sabe? É diferente do que a gente traz no corpo da gente, do que o que a gente leva para o corpo do outro. Porque o corpo do outro tem possibilidades e nuances que o corpo da gente não tem. Obviamente que é um jogo diferente, né? Então, assim, eu já estava mais velho, né? Isso foi 2000 e pouco, já estava com mais de 40 anos, acho que mais de 45 anos. 2015, eu estou com 57 anos agora. Então, eu sinto que eu já tinha uma sabedoria, um saber acumulado e uma gramática emocional corporal e também uma capacidade de dar voz de comando, porque quando você está trabalhando com um ator ou uma atriz sensível, né, você não pode ir de encontro como é que se diz, à delicadeza desse ofício. Então, de alguma forma, você tem que achar um jeito de se encaixar ali. E esse foi o grande encantamento. Para mim, foi o despertamento. Eu já tinha dirigido outros trabalhos, mas foi trabalhando com essa menina que eu realmente senti que eu tinha uma força, assim, como direção. E depois eu escrevi um texto para ela, e aí o texto era meu, um texto corporal, que quem dirigiu foi a Nathalie, que é uma atriz que também é diretora aqui da nossa região. Chamava-se Uma Elfa no Jardim de Casa. Era um texto muito complexo, que era um grande sonho meu fazer um texto complexo de mímica, mas eu nunca conseguia fazer, porque eu sempre fui um mímico popular, né? Eu sempre fui um mímico da pantomima, não me considero eu tenho, não tô me depreciando, assim, eu tenho uma sofisticação, claro, como todo mímico, mas o meu público, ele não era um público muito hermético, digamos assim, mas eu sempre gostei da linguagem hermética. Então eu escrevi esse texto para ela.
E eu fiquei espantado como ela executou. Aí eu fiquei assim, com uma grande lição da vida, né? Como existem coisas que, assim, qualquer coisa que você imaginar no corpo dramático, no corpo poético, no corpo cômico, você tem que encontrar esse corpo. Esse corpo não necessariamente é o seu, embora você, fazendo um treinamento, você também possa chegar lá. Mas eu acho que existem algumas conexões. Eu acho que isso tem a ver com estilo. Eu lembro que bacana isso. nos mímicos solos, solistas, corre muito essa coisa do estilo. Né? Eu lembro quando eu estive no Chile, eu me apresentei lá, várias pessoas falavam para mim, interessante o seu estilo. Né? Quer dizer, existe um corpo que se engaja de uma determinada maneira e propõe ali um certo jogo. Então, quando você está dirigindo, assim, é sopa no mel, né? Porque você está lidando com um outro estilo que você pode identificar esse estilo e propor isso para a pessoa que você está dirigindo, né? Essa era a pergunta. Propor, me fala sobre isso. Você já viu alguém fazer uma cena que você está dirigindo e você... Como é que é o teu método? Você vai no palco e troca com ele também como você faria? Ou você deixa a pessoa, ou você induz com ferramentas para que a pessoa chegue naquele lugar, pela propriedade dela? Como é que você Quando eu gosta? estou dirigindo um texto mesmo teatral, falado, eu tenho uma tendência a ir para o palco. Quando o ator é mais novo, né, está começando a carreira, eu gosto de brincar, porque eu também acho que é um treinamento para mim, assim, atuar, ó, faz assim, mas não faz assim, faz diferente disso, mas a ideia é essa. Aí eu gosto de mostrar, de capturar, às vezes, uma emoção, alguma coisa que é necessário. Mas o mais legal mesmo é você cutucar o artista para que ele produza. Né? Então, isso no trabalho corporal, eu lembro que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é propor uma série de exercícios para o artista e, quando esses exercícios estão rolando, eu vou vendo o material. Aí, dependendo de uma coisa que eu vejo, eu falo para ele, guarda isso. Uma outra coisa que eu tenho também é o hábito de filmar esses exercícios, depois abrir a tela e mostrar para a pessoa, né, onde que estão as pérolas, né, das coisas que ela criou ali. E aí a gente vai fazendo uma gestão, mas depois que a gente consegue construir esse universo gestual, né, do ator, tal, aí vem a parte que eu mais gosto, que é organizar o roteiro, as transições. E, nesse aspecto, aí eu influencio mais. Mas eu diria assim, que é muito difícil para mim trabalhar com um ator que não traz nada. Né? Até porque, como é a própria natureza da direção, e alguns atores se revoltam com isso, a gente acaba sendo um ditador. Né? Se o ator não traz nada, ele vai virar minha marionete. Então, eu tenho um mecanismo inconsciente, quando eu estou nessa relação com um ator que traz pouca bagagem, que lê pouco, que traz pouca informação, onde eu começo a brigar com ele, eu começo a criar um universo de conflito, onde ele vai produzir, né, e vai buscar mais. Só que a gente também é muito despreparado para essas relações. Né? Porque, assim, existe uma fantasia no mundo do ator que, tecnicamente, o ator deveria chegar no ensaio sem problemas, né? Bem alimentado, sem algumas preocupações para poder mergulhar na criatividade. Só que isso não acontece, nem com ele, nem com a gente. Muitas vezes a gente está tão preocupado que o processo criativo, às vezes, é bastante afetado, né?
Então, o Didu, jeito que você fala com o ator pode fazer ele ficar chateado, ele sim, sumir do ensaio, voltar 3 dias depois, essas coisas, né? mas aí é revolta, aí é revolta. Eu acho que se ele sumir. Comigo nunca aconteceu isso, não. Já aconteceu de eu achar que não iam voltar, mas isso por um outro motivo, mas nunca sumiram. Até porque eu tinha proposto num espetáculo que não tivesse palavra, e aí acharam que ia demorar só 15 minutos a peça. Mas não demorou, não, demorou 55. O que eu ia te perguntar é uma provocação, que é assim. É, a gente cansa de dizer e de ouvir que as pessoas, para fazer humor, têm que ser engraçadas. Quem olha você, sério, Uhum. que eu já, né? Que a pessoa fala, olha ele, cheio de coisinha, e na verdade, no coletivo, eu fico mais na minha, assim. Inclusive, eu tenho a posição da boca, ela não é zerada, né? Ela é negativa, é um pouco para baixo. Então, se eu relaxar, ó, Cai. aí as pessoas perguntam às vezes, por que você está triste? Eu falei, não estou triste, eu estou relaxado. Então, é relaxar. Então, eu tenho que subir um pouco para zerar, para subir mais para ficar positivo. Mas a provocação precisa ser engraçado para fazer graça? Não, não. Não, até porque ser engraçado às vezes até prejudica, né? Eu acho que ser engraçado talvez funcione numa palestra. Eu já dei muita palestra e o público ri bastante, porque assim eu acho que eu tenho uma espontaneidade, uma coisa assim, mas para a cena eu tenho que domar isso. Eu tenho que controlar essa energia. Mas eu estou falando do outro. Você é um cara que tem esse domínio. Eu vou dar um exemplo para você. A gente, em 2003, 2002, acho que mais ou menos aí, preparamos um espetáculo com um grupo de surdos em Londrina, que é o ILES, Instituto Londrinense de Estudantes Surdos. E lá a gente falava que não podia falar duas línguas, português e Libras, porque só podia falar mímica. Isso confundia eles, que é não falar, é se expressar de forma que o outro entenda, sem precisar fazer Sim. gestos. Aí tinha uma cena que eu criei de pantomima, que era uma pessoa querendo entrar no banheiro e desmaiando na porta do banheiro e sofrendo, porque queria entrar no banheiro. Gidu, a menina gargalhava porque ela achava aquilo engraçado. Só que aquilo não era. Ela se... Ela estava rindo, ela não conseguia se concentrar na frente de quem assistia. E aí eu falei, como fazer essa cena ser engraçada? Ou melhor, como fazer ela ser engraçada? E aí eu botei ela de costas. Então ela estava rindo de costas e na porta do banheiro. O público lê diferente. Ele lê, Sim, interessante. quer ir ao banheiro, e ela está chorando, porque ela está desesperada. Então a gente tem que esconder, né? O que é. Eu tive que fazer É isso. Mas interessante isso que você falou, porque quando a gente está fazendo um trabalho de mímica, a gente também faz uma gestão da percepção do público, né? sim. Então, por exemplo, uma vontade de fazer xixi em cena pode ser extremamente útil, por exemplo, assim, de verdade, né? Eu acho que a mímica ela pode se valer. Eu tenho até um caso, assim, uma ilustração para te contar, cara. Acho que eu nunca te contei isso. Que é o seguinte, eu em Brasília, eu fui fazer um show, plateia lotada, lá na Sala Plínio Marcos, e quando eu estava me apresentando, passou uma formiga no palco, uma formiga razoavelmente grande, assim.
e eu vi a formiga. Mas o público não viu, porque do ponto de vista do público, né, não tinha como ver. E eu vi a formiga de verdade, comecei a acompanhar ela. E o público deu muita gargalhada. E aí eu lembrei de uma cena que você dirigiu, que a gente nunca levou adiante. Na verdade, você estava me dirigindo para um teste, não sei se você lembra disso, lá no Cacilda Becker. A gente ia fazer eu ia entrar tipo uma licitação do CBTIG, e você dirigiu uma cena minha que era um escafandro. Aí o que eu fiz? Eu vi a formiga, não era um escafandro, era um mergulhador com equipamento e tal. Aí eu vi a formiga andando no palco e primeiro eu comecei a olhar para a formiga. E o público começou a rir muito, porque tinha muita verdade naquilo. Mas o público não viu a formiga. Aí eu coloquei o equipamento de escafandro, mergulhei lá e peguei a formiguinha na mão, mostrei para o público e levei ela para o cantinho do teatro. E depois fui olhando, ela foi indo embora. Foi uma coisa assim, como diria o Abu Janra, né? 12 anos de estudos. Parecia que eu tinha estudado 12 anos para fazer aquilo. Mas, na verdade, a história não era bem essa. O que existia ali era uma verdade. Então, o corpo estava engajado naquele momento, sabe? E existia também uma memória passada, uma memória de algo que foi feito. Então, eu reconstruí, e aí é aí que eu quero chegar. Quando eu estou trabalhando com um ator, eu preciso muito conhecer o universo cultural e antropológico do corpo dele e trazer, no máximo, essa informação para a cena dele. Se eu consigo isso, a gente produz trabalhos potentes, trabalhos muito fortes. O processo ele varia, mas sempre é a busca realmente da verdade, né? Sim. No humor ou na interpretação. Quando você fala isso, a ação física era real. Você estava observando. E aí você também estava cuidando. Eram vários verbos. Naquele momento de ação, você optou por uma coisa que foi: vou criar uma estrutura aqui, que você falou, né? Um mergulhador e tal. É muito interessante, porque é isso, quando eu te perguntei em relação aos atores, essa situação de buscar, não os atores mais, vou dizer, mais experientes, tá? Quando você vai trabalhar com atores mais experientes. Eu trabalhei vamos lá, com gente que tem 30 anos de carreira. E aí você não tem muito uns lugares de buscar determinadas situações como essa. Mas eu trabalhei nesse ano agora com adolescentes. E eu criei situações para eles, fazendo uma preparação, que eram situações para que eles entendessem por trás das ações da cena, numa série que vai estrear, o que movia eles a falar aquilo. Porque por trás do que se fala tem ações. Às vezes você não quer falar determinadas coisas e é obrigado. E eu acredito que a mímica tem esse poder, né? Inclusive na comicidade, né? Então, quando você fala essa questão é muito interessante, que é a questão da verdade. Às vezes a gente achar essa verdade, né? Eu faço uma coisa que é muito perigosa de fazer. Às vezes eu estou em cena, é perigoso, hein? Não aconselho, é perigoso. Às vezes eu estou em cena e aí eu paro e observo. E aí eu penso, eu estou em cena, fazendo teatro, fazendo mímica. Como é bacana isso tudo aqui. Só que assim, você corre o risco de desconcentrar de uma forma muito grande. E é claro que eu escolho determinados momentos, né, Ju? Se eu estou ali com você e você saiu, e eu não sou o foco principal, eu mantenho, mas eu
abro. Isso mexe em mim um outro lugar, né? Um outro lugar. Bom, eu queria te fazer agora uma última questão, né, para a gente encerrar também, você faz as partes transversais assim de arte, as artes plásticas, a literatura e a mímica. É possível ter humor nessas outras artes ou somente nas artes cênicas? Como funciona para Total. ter humor nas artes plásticas, por exemplo? Total. A minha pintura, por exemplo, ela é muito alegre, né? A minha pintura é abstrata, mas ela é uma pintura divertida. Inclusive, eu uso tons escuros e consigo dar uma alegria aos tons escuros que várias pessoas já comentaram, críticos já comentaram comigo. Olha, você consegue, por exemplo, dar você consegue colocar luz na sombra, né? Isso é bem... Porque eu acho que existe uma expressão da essência da gente, né? E eu me considero uma eterna criança. Mesmo quando eu estou sisudo, você me conhece, você sabe que eu sou meio... No convívio diário, eu sou um cara meio marrento, às vezes meio... Já foi, gente. Não é nada disso. meio Você tem uma rabugento. Não, força. mas é a minha poesia, sabe? É a Sim. minha maneira poética de estar no mundo, assim. Eu lembro que eu me identifiquei muito com aquele desenho Meu Malvado Preferido, né? Que é aquele personagem que é todo mal-humorado. Eu não tenho aquele tipo de mau humor, mas às vezes eu sou aquela pessoa, assim, mas sem nenhuma maldade, né? E eu acho que isso te transborda na sua arte. Transborda com técnica, com estilo, com estudo, mas é algo que sai de você. Até porque eu acho que a arte é isso, é você se libertar para o mundo, é você jogar o seu conteúdo para o universo, né? Então, sim, existe muito humor na minha arte. A minha poesia, por exemplo, eu tenho um haikai que diz assim: que coisa estranha, como é que a mosca aceita o abraço da aranha, né? Quer dizer, o humor ele está o tempo todo presente no meu trabalho, o humor e a melancolia, porque eu também gosto da melancolia também. Mas a melancolia ela tem essa suavidade, é como se fosse um fado português, né? Ela traz esse desenho, né? Então, assim, tudo que eu produzo sempre tem muita leveza. E eu acho que achei a palavra, é a ludicidade, é um humor lúdico, aquela coisa chapliniana. Por isso que eu me identifiquei tanto com a mímica, com a pantomima em especial, né? Porque eu me sinto, o meu personagem chama-se Presepino, então eu me sinto conectado com o Bipe, com o Carlitos, né? com o Jeca, né? do Mazzaropi também. Então o humor ele é assim a essência do meu trabalho. Agora tem uma outra coisa no meu trabalho que não me ajuda muito, infelizmente, na minha carreira. Eu não me enquadro, eu não consigo me enquadrar. Eu posso estar muito alegre em cena, mas o público pode estar achando uma porcaria. Eu posso não estar me comunicando. Eu posso estar muito feliz, muito alegre em cena, mas posso não estar me comunicando. Eu acho que isso tem a ver já com outras questões, as questões psicológicas, as alucinações, né, que o artista tem. E aí, assim, eu não me enquadro em nenhum padrão cênico. Mas Quando aí eu é uma entro em questão de cena, eu não posso dar atuação nenhuma também, né? garantia. Oi? Isso é a questão de atuação, né? Não uma questão de É, direção, porque na hora que você o meu dirige, o público, o olhar é meu outro, mercado né? de trabalho, ele é muito restrito, o meu público é muito restrito, porque eu realmente não dou garantias, e antes eu sofria por causa disso, me penalizava, me culpava, mas depois eu fui vendo assim, cada um tem sua estrada, né? O Eu importante é ser feliz. acho lindo a frase cada um tem sua estrada e eu acho lindo ser feliz. E eu queria agradecer a presença aqui da Kátia. A Kátia não mostrou para a gente qual o sinal dela. Qual o seu sinal, Kátia? Desculpa. Não tem problema. Meu sinal é esse, é o K em K, espiral para baixo. por causa do cabelo?
por causa do cabelo. Ah, que bacana. Muito obrigado, Kátia. Gidu, a gente precisa descobrir um sinal para você. Você merece, você deve ter. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos e todas que assistiram aqui. A gente agradece ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentando esse encontro que é Comicidade Física e os olhares da direção, com Gidu Saldanha, de Cabo Frio, a presença da Kátia, de Queimados, e Álvaro, do Rio de Janeiro. Tchau, gente. Obrigado. Yes. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Kátia.